Olá, eu sou Rogério Paulino, arquiteto, e hoje vamos falar de um assunto importante para você que pretende realizar o sonho de ter a sua casa. Vamos falar sobre a escolha do terreno e os cuidados e precauções que você deve ter na hora de definir o seu projeto. São várias as considerações que devem ser levadas em conta. Mas, já que vamos ficar junto, aproveite e se inscreve no canal, e assim você receberá primeiro as notificações de novos vídeos. Mas vamos lá. Você pretende comprar um terreno, um lote, e o que deve avaliar? Primeiro tópico, verifique a documentação. Compra particular ou imobiliária? Todos acham que a compra por uma imobiliária te dará mais garantias. Cuidado! Procure imobiliárias sérias, que te dê assessoria em todo o processo de compra. Desde a relação com o vendedor, até a documentação e o registro final do imóvel no seu nome. Solicite que a imobiliária te apresente a matrícula atualizada do imóvel, a matrícula dos últimos 30 dias. Solicite também todas as certidões negativas do imóvel e todas as certidões dos vendedores, para você verificar se não há nenhuma pendência em nome do imóvel ou em nome do vendedor. É comum algumas imobiliárias não sérias acabar te deixando na mão, ou vendendo gato por lebre. Questione, pergunte, argumente, afinal, a imobiliária está ganhando para isso e não é pouco. Contrato ou escritura? Escriture seu imóvel. Evite contrato de gaveta. Os proprietários não são eternos, estão sujeitos a passar por dificuldades ou mudar de ideia após o pagamento. Então sempre escriture seu imóvel. As escrituras são feitas pelos tabelionatos em qualquer parte do Brasil, mesmo não sendo o local de origem do seu imóvel. Verifique que em alguns casos não há necessidade de escrituração. Em casos específicos, um contrato particular também é aceito no cartório de registro de imóvel, substituindo a escritura. Após a escrituração ou a elaboração do contrato, leve ao cartório de imóveis da cidade onde está localizado o terreno e solicite o registro da compra e venda na matrícula. Matrícula. A matrícula é o documento histórico do imóvel. Nele consta, desde sua origem, todas as transações que foram feitas naquele imóvel, se foi vendido, hipotecado, doado, dado de garantia, se foi realizada alguma construção, se foi demolida, enfim, tudo que aconteceu do imóvel. Custos e benefícios. Leve em consideração o valor do lote por metro quadrado, não somente o valor total do imóvel. Por exemplo, um lote de 170 metros quadrados, sendo vendido a R$50 mil, ele sai por R$294 o metro quadrado. E um lote de 500 metros quadrados, sendo vendido a R$90 mil, ele sai por R$180 o metro quadrado. Portanto, no final das contas, um lote de 500 metros quadrados, proporcionalmente, sai muito mais barato do que um lote de 170 metros quadrados. Promessa de compra e venda. Verifique todas as cláusulas e condições da venda e quais são as obrigações do vendedor e os seus direitos em relação ao imóvel. Parcelamento direto com o vendedor. Algumas empresas ou particulares fazem o parcelamento direto. Verifique no cartório se nesses casos é possível fazer o registro da compra e venda com alienação até a quitação. Assim, qualquer dificuldade, penhora, ação judicial ou má-fé do vendedor serão minimizados e você estará protegido. Pretensão de financiamento. Se você pretende fazer um financiamento bancário para a compra do lote ou para a compra do lote e construção, verifique todos os documentos e busque junto à sua instituição bancária quais os requisitos mínimos para o lote. Por exemplo, algumas instituições não financiam imóveis onde o vendedor adquiriu o lote há menos de um ano. Outra citação são as situações em casos de ruas não pavimentadas. Algumas instituições não aceitam imóvel nessa condição. O segundo tópico são os seus interesses pessoais. Nele você deve listar todos os seus sonhos, mesmo que o financeiro nesse momento não te permita. Faça uma relação, como essa a seguir: casa térrea ou sobrado. Verifique com a família quais são seus planos para o futuro. Um sobrado para aproveitar a paisagem ou uma casa térrea, tendo em vista os problemas de saúde já aparentes que podem ser agravados no futuro com escadas. Essa decisão é importante, uma vez que isso pode impactar diretamente na estrutura da casa proposta. E por consequência, a escolha do terreno pode ser facilitada em caso de terrenos planos, aclive ou declive, dependendo da casa pretendida. Possíveis ambientes. Liste todos os ambientes que você gostaria de ter na casa. Não se preocupe nesse momento com o tamanho dos ambientes. Faça uma relação dos ambientes pretendidos, mesmo os maiores sonhos. Aproveitamento de paisagens. Verifique se o lote que você está escolhendo tem potencial de paisagem, para hoje e no futuro.
É comum, quando da escolha de um lote, principalmente no loteamento novo, não levar em considerações todas as construções que surgirão. E que todo aquele desejo de olhar o mar, a serra ou a cidade podem ficar prejudicados. Portanto, se você estiver escolhendo o lote em função da paisagem, analise que outras construções poderão te prejudicar no futuro. Ambientes especiais: canil, aquário, horta, telhados verdes, lareira, churrasqueira, piscina, garagem para mais carros, oficinas especiais, grandes varandas, fixação de redes de descanso, áreas de ginástica. Todos esses ambientes fazem parte de uma lista de ambientes especiais, fora das necessidades básicas da casa, que são sala, cozinha, dormitórios e banheiro. E não deixe de listá-los, para que você avalie, quando for definir o projeto ou escolher o seu lote, se tem condições técnicas para receber todos os seus desejos. O terceiro item são as características físicas. Infraestrutura básica. Verifique se a rua do imóvel é dotada de rede de água, rede de esgoto, rede de energia, galeria de águas pluviais, meio-fio, rede de telefonia e pavimentação. A falta de um ou mais itens de infraestrutura pode depreciar sensivelmente o valor do seu imóvel. Dimensões do lote, metro quadrado e medidas. Além de saber a área total do lote, verifique as medidas do perímetro, em metro linear. Isso é importante para você saber o tamanho dos muros, áreas de recuo obrigatório, se o seu projeto será longitudinal ou será mais centralizado. Os lotes mais quadrados permitem uma melhor organização do seu projeto. Topografia. Terrenos em aclive ou declive não são necessariamente ruins. Você pode dar grandes soluções em qualquer condição do lote. Caso você ouça de um pedreiro ou de um amigo que seria importante você cortar o terreno com a máquina para poder nivelar, tome muito cuidado. Cortes e aterros geram consequências de engenharia onerosas e muitas vezes outras soluções seriam possíveis sem a necessidade de cortar o terreno. Outra situação é que quem altera a configuração original do terreno quem garantir a segurança do lote vizinho. Portanto, se você cortar o seu terreno, você terá que fazer uma contenção da terra que ficou exposta e garantir que o vizinho, no nível natural, não sofra nenhum inconveniente. E se você aterrar, terá que segurar toda essa terra colocada para que não interfira nos lotes dos vizinhos. Se você for comprar um terreno em aclive, onde tem um vizinho ao fundo, você deverá permitir, por lei, a passagem das águas pluviais e do esgoto desse lote. E se você estiver comprando um terreno em declive, verifique que o vendedor já tenha deixado as passagens de água e esgoto em comum acordo com o proprietário do fundo e que, nesse caso, ficará mais baixo de você, evitando assim dissabores futuros. Norte. Verifique o lado norte do lote. Esta necessidade vai variar um pouco para cada região do nosso país. No norte e nordeste, área com clima muito quente, evite definitivamente a face oeste, o poente, e proteja a face norte com beiral maior. Na região sul, evite ao máximo janelas de dormitórios para a face sul, por não pegar sol praticamente, e normalmente a região sul, por ser uma região muito fria e úmida, a face sul sofre muito com umidade, fungos e bactérias. O sol terá um efeito positivo principalmente no nascente. O sol da manhã é altamente benéfico e eficiente. Ventos. Cada região tem um vento predominante no período diurno e noturno. Verifique no departamento de agricultura ou de engenharia da sua cidade. Localização. Olhe com cuidado a localização do lote. Construções existentes, seu bairro é promissor, as escolhas dos vizinhos, áreas de expansão comercial ou industrial, se está próximo a córrego, áreas de risco de alagamento, alto de morro, índice de violência, presídios, linha de transmissão de energia, áreas públicas abandonadas com risco de invasão, pontos de poluição visual, sonora, do ar ou da água, estádios de futebol, área de grande concentração, área de verticalização, lagoa de estação de tratamento de esgoto, área de tratamento de lixo, imóveis localizados em área de preservação ambiental e histórico. Esses são itens referentes à localização, que podem impactar positivo ou negativamente ao imóvel, dependendo do uso proposto. Olhe também com cuidado todos os prédios existentes. Avalie bares, restaurantes, boates, mercearias, serralherias, oficina mecânica, postos de saúde, pontos comunitários, hospitais, mercados, açougues, postos de combustível, hipermercados. Avalie os impactos, uma vez que pode gerar barulho, excesso de veículos, vibrações, passagem de caminhões nas ruas, aumento do trânsito. E também tem os pontos positivos, como as escolas, postos de saúde, padaria, pequenos mercados. Verifique todos os pontos negativos e positivos e quais são os impactos que podem causar na sua vida. Tendência de crescimento.
a expansão comercial, industrial e de edifícios. Avalie quais são as tendências de crescimento do bairro. A verticalização, novas empresas, obras públicas futuras, vias rápidas de trânsito que pretendem ser abertas para que um bairro que hoje aparentemente seja tranquilo não se transforme num caos. As árvores existentes ou possível interesse em plantio de árvores. Em vários municípios é necessária a autorização do corte isolado de uma árvore. Verifique com a prefeitura todos os critérios que o município exige e se você tiver interesse em plantar uma árvore em via pública, verifique qual o tamanho das calçadas e principalmente o tipo de espécie que são permitidos o plantio. Proximidade de rodovias, ferrovias e aeroportos. Próximas a rodovias e ferrovias e aeroportos tem coisas em comum. O aumento do barulho, aumento do trânsito local, e as áreas próximas a ferrovias, principalmente as desativadas, têm a tendência a ter um valor menor. Normalmente áreas próximas a rodovias e aeroportos são destinadas a áreas comerciais e industriais, justamente pelo fácil acesso. Portanto, uma residência nessas áreas pode acabar tornando inconveniente e você poderá perder valor no seu imóvel. Obras civis já executadas. Verifique a existência de calçadas, muros, terraplanagem, ligações de água e energia. Isso pode representar uma economia significativa na hora da avaliação do seu lote de forma positiva. Outras obras são importantes e devem ser observadas. Poste de energia na frente do lote, fazendo com que sua garagem fique prejudicada. Pontos de ônibus na frente do lote. Boca de lobo na frente do lote, essa de galeria de águas pluviais. Lombadas, depressões, quebra-molas, beiral de telhado dos vizinhos que sobrepõem ao seu lote, ou que tenha água do telhado conduzidas para o seu lote, abertura de janela ou elementos vazados ou vitrôs que abram em direção ao seu lote, cabos de energia que cruzem o lote até os vizinhos, antenas de qualquer tipo fixadas na parede dos vizinhos, mas que avancem sobre o seu lote. Questione o vendedor sobre a existência desses itens e quais as providências legais que já foram tomadas. Se houve alguma autorização formal por escrito para esse fim. As obras civis podem ser positivas ou negativas. Liste todas elas com cuidado antes da compra do lote. O quarto e último item são as características legais. A Lei de Uso e Ocupação do Solo e a Lei de Zoneamento, essas leis existem em diversos municípios do Brasil e determinam o uso de cada lote, o que pode ou não pode fazer. Essas leis determinam qual o máximo em metro quadrado que você pode construir, que você poderá ocupar do lote, chamando de taxa de ocupação. E qual é o coeficiente de aproveitamento? Quantas vezes essa ocupação poderá se repetir. E além de quantos pavimentos você poderá fazer. Permissões construtivas. Verifique se seu imóvel está localizado em condomínio, loteamento aberto ou loteamento tradicional. E quais são as regras para construções internas ao loteamento ou condomínio. E quais são as possíveis restrições que existam no lote e as taxas de ocupação de cada lote. Restrições pertencentes na matrícula do imóvel. Algumas restrições urbanísticas constam na matrícula do imóvel, dependendo do loteador. E elas deverão ser seguidas e, por constarem na matrícula, não poderão ser alteradas no futuro. O Código de Obras do Município. Esta é uma lei municipal que determina as regras das construções propostas. Não interfere diretamente no lote, mas vai influenciar diretamente na construção que você pretende fazer. Enfim, são vários os pontos que você deve analisar antes da aquisição do lote. Muitas vezes a vontade, o sonho, a possibilidade faz com que tomamos decisões por impulso. Segure os ânimos, verifique todos os seus interesses, planos para o futuro, orçamento familiar, ambições e tome a decisão correta e cuidado com os conselhos de vendedor. Obviamente o seu interesse é a venda. E se você já comprou o lote e agora surgiu um monte de dúvida, se fez a escolha certa ou não, busque ajuda de um profissional. Ele vai te dar uma ajuda. Independente do lote, sempre é possível uma ótima solução. Obrigado, meus amigos, e não se esqueça, se inscreve no canal. Obrigado, até a próxima.